É uma alegria podermos nos reunir nesta manhã para prestarmos o nosso culto ao Deus único, ao Deus verdadeiro, e também termos a oportunidade de estarmos em comunhão com o Senhor. Quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, capítulo 11. Hebreus 11. Estamos em uma série de ministrações, de pregações sobre o tema Histórias de Fé. E quando me foi feito convite, confesso que imediatamente eu fiquei pensando nesse que seria talvez um exemplo. Se perguntassem a você, que exemplo de fé, que história de fé que a Bíblia relata, qual seria a tua história? Já pensou nisso? Se você não pensou antes, pense agora. Quem sabe você não vai ser o pregador do próximo domingo. Amém? Ou desta semana, não necessariamente aqui no púlpito, você pode ministrar a palavra na situação que o Senhor venha te colocar. E para que a gente possa conduzir o nosso pensamento, Hebreus 11, 1, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Vamos ler juntos a tradução, a versão que está aqui projetada, vamos lá? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém. Paizinho querido, nós te damos graças, Deus, mais uma vez por esta manhã, pelo lugar da tua habitação, que é o lugar da presença do teu povo. Tu mesmo dizes, Jesus, que onde estamos 2 ou 3 reunidos em teu nome, tu te fazes presente. E aqui estamos reunidos em teu nome. Por isso queremos ouvir a tua voz, sermos ministrados por ti, aprendermos contigo, para que possamos ter as nossas vidas ajustadas à tua vontade. Esse é o nosso desejo. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, meus amados, minhas amadas, esse versículo nos dá uma base, um fundamento para isso que nós chamamos de fé. E eu digo que são 2 princípios que aqui se encontram, e para mim exatamente eu quero destacar nesse início que são 2 as condições, as bases, e nesse aspecto eu prefiro a versão que eu li na minha Bíblia aqui, a revista atualizada de João Ferreira de Almeida, lá de 60, que diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem ou que se não veem. São 2 aspectos que implicam uma fé verdadeira. Primeiro, fala de algo que eu espero. É a certeza de coisas que se espera. A coisa que eu espero está em que tempo? Presente, passado ou futuro? Me ajudem aí. Coisa que eu espero, tecnicamente, está no futuro. Então a fé é eu ter a certeza de algo que eu espero, que ainda não chegou, mas que vai chegar. Mas a segunda parte diz a convicção de fatos. E eu destaco nessa versão, e o original se apropria ou se aproxima mais dessa tradução, de fatos que não se veem, que se não veem. Um fato é um acontecimento. Você concorda comigo? Normalmente a gente liga a televisão no jornal, no noticiário,
as notícias, a maioria delas são fatos que já ocorreram. Fatos que já ocorreram. Diferente do primeiro aspecto da definição, que fala de coisas que eu espero, a segunda parte está dizendo que a fé também é a convicção de um fato, de algo que já aconteceu. Eu não estava lá, eu não vi, mas eu creio. Você conheceu a Jesus pessoalmente? Você foi um dos aqueles que participaram da vida encarnada de Jesus? Nenhum de nós. Já faz mais de 2000 anos. Mas hoje, eu e você estamos reunidos aqui nessa manhã porque cremos que Jesus Cristo é real. Você crê que Jesus nasceu da Virgem Maria? Você crê que Jesus viveu como homem santo? Você crê que Jesus morreu não tendo tido pecado, porque a Bíblia assim o diz, e pela sua morte, ele também alcançou a vida eterna, a eternidade da ressurreição? Você crê nisso tudo? Esses são os elementos básicos da fé. Amém? Então esse simples versículo, ele fala de dois tempos, dois momentos. Um que eu olho para frente, para o futuro, e outro do que eu olho a convicção de coisas que aconteceram e que devem se nortear, orientar a minha vida. É sempre interessante esses dois pontos, porque quando nós temos dois pontos, nós podemos trazer uma reta, podemos traçar uma reta, e nessa reta a gente apontar para onde a gente quer. Para onde que você tem apontado a sua vida? Aonde você tem estabelecido o ponto futuro como objetivo da sua fé? É nesse sentido que novamente eu te pergunto, dos muitos exemplos que a Bíblia nos relata, não só do Novo Testamento, também do Antigo Testamento, experiências de homens e mulheres, pessoais e às vezes em grupos, histórias de fé, qual aquela que, quando alguém te pergunta, conta uma história, dá um exemplo, aquela que aquece seu coração? E, novamente, quando somos convidados e quando pensamos a respeito da fé, existem alguns conceitos que precisam ser esclarecidos. Existem pessoas que, mesmo que não declarem isso, algumas vezes parece que têm um sentimento que não podem vivenciar uma fé tão frutífera, tão poderosa, porque de alguma maneira elas não receberam uma fé capaz para isso. Como se de alguma maneira outras pessoas receberam uma fé, ou uma quantidade de fé, ou um tipo de fé diferente de outros. Você já pensou sobre isso? A fé como algo que é dom de Deus, e a fé é dom de Deus. Como é que será que Deus nos trata? Será que Ele olha para um e fala assim, olha, gostei desse, olha que jeito bacana, vou dar mais fé. Ou não, isso aqui não precisa de tanto, vou dar menos fé. Já pensou a respeito disso? Deus, na sua essência, como atributos dele, tem um fator, tem uma característica que para mim é fascinante, que é Deus é justo. Repita comigo, Deus é justo. E pode ser que nos critérios dele houvessem variações de justiça, mas em princípio eu acredito que não. E justiça para mim, a própria palavra diz que Deus nos ama a todos da mesma maneira. Deus não faz acepção, não faz diferença de pessoas. Olha para quem está do seu lado, dá uma olhadinha. Olha para o outro lado, vê pessoas, vê mais de um. Alguém é parecido com você? Não. Poxa, pastor, Deus não me tratou com tanta generosidade. Olha o pastor Bruno aqui. Olha a quantidade de cabelo que esse homem tem, de pelo. Os meus filhos me encarnam, falam assim, papai, você vai deixar a barba crescer? Eu falo assim, que barba? Se eu ficar um ano, um mês, 10 anos, nada, fica uma fuligenzinha, uma penugem aqui. Como o Michel, cadê o Michel? Eu vi o Michel, uma barba daquela jamais. Então Deus não é justo, Ele deu mais barba para ele, não deu para mim. Que coisa superficial, A gente às vezes fica requerendo de Deus coisas que não têm valor,
porque a barba, o cabelo, algumas coisas, cedo ou tarde, nem o Bruno, nem o Michel, nem eu teremos, porque essas coisas passam. Coisas eternas, coisas realmente valiosas, são aquelas que Deus dá para todos nós, ou coloca à disposição de todos nós igualmente. E nesse sentido, aí eu volto para a fé. A fé, meu irmão, minha irmã, eu não tenho dúvida, Deus deu a mesma porção inicial para cada um de nós. Eu e você, eu gosto lá quando a própria palavra diz que Elias foi homem igual a nós, sujeito às mesmas coisas, e ele orou. E o céu reteu a chuva, 3 anos e meio não choveu. Um homem, um ser humano, assim como eu e você, outros tantos, um pede para o sol parar. A ciência até hoje tenta explicar isso, e o sol parou. Retardou para que um combate, uma luta pudesse ser terminada. Quantas coisas acontecem de homens grandiosos aos nossos olhos, mas que aos olhos de Deus apenas souberam utilizar, trabalhar, desenvolver a fé. No Novo Testamento e em particular nos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, que fala da vida de Jesus, quando novamente me foi feito o convite, eu pensei em testemunhos, eu falei, deixa eu me reter aqui aos evangelhos, porque em Jesus a história está completa. Algumas vezes há no Antigo Testamento outras experiências, mas como o momento era outro, às vezes não temos naquela narrativa os elementos completos para a interpretação como temos no Novo Testamento. E quando a gente vê no Novo Testamento os muitos encontros de homens e mulheres comuns, normais como eu e você, na relação com Jesus, existem 2 narrativas que são destacadas por Jesus. De pessoas simples, comuns, novamente, como eu e você, mas que Jesus fala, nunca vi fé como essa. Você lembra de algumas delas, né? Nós temos 2 em especial. Uma é aquele centurião. Você lembra do centurião? O centurião é aquele que o centurião, tinha um servo, um empregado que estava doente. E ele, ouvindo a respeito de Jesus, ele pede a um empregado seu que fosse a Jesus para interceder pelo servo que estava doente. E diz o texto que Jesus, ouvindo aquela narrativa, Jesus falou assim, eu vou lá curar esse rapaz. E indo Jesus até a casa do centurião, no caminho, chega outro e fala assim, Senhor, eu também sou uma pessoa sujeita à autoridade. Eu digo a uma pessoa, faz isso, e ele faz. A outro digo, faz essa outra coisa, e ele faz. Basta, Senhor, que tu apenas diga, mande com uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também não sou digno de que tu entres na minha casa. Olha só, uma autoridade, um centurião, aquele que tinha 100 soldados debaixo da sua ordem. A Luzia, eu conversava com ela em casa hoje e eu perguntei a ela, esposa, qual é dos casos que te chama a atenção? Ela falou assim, eu gosto daquele do centurião, ela lembrou esse que eu já ia mencionar. E ela falou uma expressão que eu repito aqui, ela disse que o centurião, como se ele estivesse dizendo, eu conheço como essas coisas se processam. Eu entendo de como funciona a questão de autoridade. E Jesus fala, pode ir, a tua fé, né? A fé daquele que creu vai salvar o menino, vai salvar o jovem. E diz que quando o enviado para levar a mensagem chegou em casa, o jovem já estava curado. Meu irmão, minha irmã, uma grande fé destacada por Jesus. Jesus falou assim, nunca vi fé como essa. E a outra informação que a gente tem de pessoas que foram destacadas por Jesus, diz aquela mulher Sírio-Fenícia, que Jesus passava e ela vinha atrás gritando, Senhor,
olha para minha filha está endemoniada, minha filha está sofrendo assim, assim, assim. E Jesus passando, e aquela mulher gritando, e os discípulos falam, Senhor, atende ela, porque ela já está incomodando. E Jesus falou, olha, eu vim apenas para os da casa de Israel. E quando ela se aproxima, ela se prostra aos pés de Jesus, e Jesus fala isso, eu não posso tomar o pão dos filhos e entregar ou dar aos cachorrinhos. E diz que a mulher falou, Senhor, mas até os cães, até os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Uma outra situação, essa mulher não tinha tecnicamente autoridade nenhuma, mas ela entendeu a misericórdia, a graça, o favor, nada poderia afastá-la da conquista daquilo que ela desejava, que ela necessitava. E diz que Jesus na mesma hora falou, mulher, aquela mesma hora, a menina, a filha dela ficou liberta, e ele diz, a tua fé te salvou. São dois exemplos. Como tem sido a sua fé, como tem sido a tua fé, meu irmão, minha irmã, novamente, como a gente tem aqui histórias de fé, não é para que a gente simplesmente se alimente em conhecimento, mas para que a minha vida, a tua vida, seja fortalecida, inspirada, seja como que um espelho de tantos outros que alcançaram. E nesse aspecto, como informação, novamente, a fé não é dada a nenhum de nós como uma medida, no sentido de que eu recebi uma quantidade e é isso que eu tenho. Não. É interessante como o próprio Senhor Jesus, se você pode somente confirmar comigo, abrir aqui em Mateus 13, um versículo, uma citação de Jesus tão conhecida, Mateus 13, apenas um versículo, quando Jesus falando aos seus discípulos, no versículo 31, ele diz assim, outra parábola lhes propôs dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou, plantou no seu campo, o qual é na verdade a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e se faz árvore, de modo que as aves do céu venham aninhar-se nos seus ramos. O reino dos céus é semelhante a... Na sua Bíblia está essa tradução? O reino dos céus é como... Existe uma outra versão, uma outra tradução, que no meu julgamento é equivocado. Quando esse versículo assim, o reino dos céus é do tamanho de um grão de mostarda. Aqui está dizendo, o reino dos céus é semelhante. E Jesus fala que começa pequeno e se torna grande. Correto? É esse o entendimento. Começa pequeno e se torna grande. Um pouquinho mais à frente, capítulo 17, também de Mateus, versículo 20. Quando os discípulos passaram numa situação onde havia uma pessoa endemoniada e eles não conseguiram expulsar o demônio, aí no versículo 19, capítulo 17 de Mateus ainda, versículo 19, então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E aí vem a resposta, ele vos respondeu, por causa da pequenez da vossa fé, pois em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e ele passará, nada vos será impossível. Olha só, se tiverdes fé, como? Não é do tamanho. Se Jesus estivesse falando, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, ele estaria dizendo, se você tiver uma fé pequena, você pode falar para o monte, sai daqui e vai para lá, ele iria. Só que justamente o caso é o contrário. Os discípulos não tinham conseguido naquela ocasião expulsar o demônio. E eles perguntaram, Senhor, por que nós não fizemos isso agora? E Jesus falou, por causa da fé de vocês que está pequena.
Vocês deixaram a fé baixar o tamanho, diminuir. Mas vocês precisam ter uma fé como um grão de mostarda. E lembra que um pouquinho antes, ele tinha dito que o reino de Deus é como um grão que começa pequeno, mas se torna grande. Jesus está dizendo para mim e para você, meu irmão, minha irmã, eu e você recebemos o suficiente. Temos que trabalhar com Ele. Temos que fazer a nossa fé crescer. Esses testemunhos de fé que nos inspira foram realizados, foram vivenciados por pessoas comuns como eu e você, mas que em algum momento eles descobriram esse potencial que Deus tinha dado a eles, nos dá a nós, e eles souberam trabalhar. Você precisa de uma fé maior? Você precisa de uma fé maior? Ou você está satisfeito com a tua fé de hoje? Se a fé me ajuda a eu alcançar, receber coisas que eu espero, você espera alguma coisa? Ou você está satisfeito? Existem desafios na tua vida? Quais são os focos, quais são as motivações, os teus desejos? E será que elas são finais? Enquanto nós louvávamos, eu pensava de que em um momento da minha vida, por exemplo, eu pedi a Deus por uma esposa. Eu sempre que posso eu falo disso. Porque eu não tenho dúvida que é um dos desejos claros, tão assim, evidentes na vida de todo mundo, mesmo que ele ainda não saiba. A própria palavra diz, o apóstolo Paulo diz que poucos são chamados a viverem sós, ou a serem eunucos, aqueles que viveriam solitariamente, sem necessariamente ter um cônjuge, um marido ou uma esposa. E desde os 14 anos, mais ou menos, quando eu despertei para esse negócio de que casamento era algo desejável, eu comecei a orar, Senhor, prepara a minha esposa. Prepara a minha esposa. Então eu digo para você, solteiro, solteira, tem alguém hoje, nesta manhã, solteiro ou solteira que deseja casar? Você tem? Se você se apropria disso, levanta a mão aqui, Senhor, olha eu aqui, não esquece de mim não. Quem sabe hoje, como o pastor Bruno diz, né? Quem sabe olha para o céu, olha para o lado. Mas imagina, você orou por uma esposa, você orou pelo marido, veio a pessoa de Deus, você conseguiu conduzir todo o processo, se casou com ela, glória a Deus. Está só começando. Às vezes as pessoas buscam isso de Deus, quando conseguem, quando conquistam, de repente tem uma vida que despreza a fé inicial. Eu tenho 34 anos de casado, né? A gente já falou isso aqui outro dia. E a Luzia brincou esses dias, conversando com uma amiga. Ela falou assim, teria muitos motivos para me separar do César. E quem é casado sabe disso. Você supostamente teria muitos motivos para se separar do teu cônjuge. Se ainda não teve, é só esperar. Porque às vezes, poxa, mas ele ronca. Seria um motivo. Se eu roncasse, eu estaria divorciado. A minha esposa tem um sono muito sensível. Ou então nós dormiríamos em quartos separados, acústico, proteção acústica. Graças a Deus não ronco. E toda vez que ela fica fora, participa de um evento, que dorme com outras mulheres, né? A gente, às vezes, como igreja, tem esse negócio. Ela volta apaixonada, fala, marido, eu louvo a Deus porque você não ronca. Mas o que eu estou dizendo? Nós teríamos alguns motivos para até nos divorciar da pessoa que estamos casados, se nos esquecêssemos da fé que motivou o casamento. Então eu tenho um motivo eterno para jamais me separar da minha esposa. Ela me foi concedida por Deus. E a palavra diz, meu irmão, minha irmã, que nenhuma aliança, uma vez ela acertada, uma vez estabelecida, ela se muda ou se termina. Está na carta aos Coríntios. Se você depois quer essa informação, me fala que eu te mostro o versículo. Agora não me vem de memória, mas está na carta de Paulo aos Coríntios. Eu quero dizer que a fé
pressupõe não somente o conhecimento anterior, a apropriação dela, mas também o compromisso que ela nos traz. Esses são os 3 elementos básicos da fé. A fé é eu ter um conhecimento. Isso é possível, isso é alcançável, eu quero isso. O conhecimento, lembra-se, a fé é a certeza de uma coisa que eu espero, mas a convicção de um fato de que eu ainda não, que eu não vi, mas eu creio nele, e de alguma forma uma proposta está implícita nisso. A fé desperta para nós o desejo de algo que a gente não tem. Concorda comigo? Só que esse desejo, para que a fé se concretize, eu tenho que me apropriar dele, eu tenho que me apropriar dessa certeza. E uma vez alcançando, ainda que eu não tenha alcançado, aí o tempo não faz diferença, mas também quando eu já alcancei, um compromisso com a fé, com o autor da minha fé. E aí, para a gente já caminhando para o início, para o final, novamente, quando eu pensei nas histórias de homens e mulheres que tiveram uma experiência tremenda com Jesus, e eu fui aos evangelhos, só para você ter uma informação, se é que ainda não tem, em todos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem apenas, repete comigo, apenas, repete também, 35. Esse é o número. 35. Em toda a narrativa dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 evangelistas fazem menção a apenas 35 milagres. Somente 35. E se a gente fosse catalogar, eu até separei, são 19 curas, 4 libertações, 9 sinais. O que é sinal? Por exemplo, Jesus caminhou sobre as águas, Jesus transformou a água em vinho, não é nem cura nem libertação, é um sinal. E também 3 ressurreições, 19 curas, 4 libertações, 9 sinais e 3 ressurreições. Mateus conta 20 dessas histórias, Marcos conta 18, Lucas também conta 20 e João conta 9. Se você soma tudo, dá mais que 35. Não, mas é que alguns contam a mesma história. Então, somando tudo e tirando o que é copiado a duplicidade, dá 35. Algumas delas, as pessoas nem souberam o que aconteceu. Como assim? Você lembra do casamento? O primeiro milagre de Jesus, a transformação de água em vinho. Os noivos pediram a Jesus. Alguém pediu a Jesus. Apenas a mãe de Jesus, Maria, falou: Senhor, mestre, filho, ajuda ali. Já pensou nisso? Os maiores beneficiados, o casal, imagino que fosse, eles não tiveram participação alguma. Isso quer dizer, meu irmão, minha irmã, que eu e você ainda hoje somos, às vezes, muitas vezes, abençoados por manifestações do milagre de Deus, por uma fé que você não desfrutou dela. A fé de outros ou a ação simples de Jesus te abençoa a cada dia. Eu conversando ontem com meu filho, eu estava no processo de meditação, aí sem que ele soubesse, falei: filho, você já recebeu algum milagre? Ele ficou olhando para minha cara assim, ele falou: não. Eu falei assim: filho, todo dia, faz assim, ó, dá uma respirada, dá uma inalada, já fez isso? Isso é milagre de Deus, isso é milagre de Deus, são muitos os milagres, e novamente, para chegarmos aonde o que eu entendo que o Senhor tem para nós nesta manhã, destes 35, o evangelista João, no final da carta dele, no final do evangelho de João, nos versículos 30 e 31 do capítulo 20, ele fala que se os livros fossem escritos, se fossem escritos todos os milagres, tudo aquilo que Jesus fez, o mundo inteiro não seria suficiente, não caberia. Porque não são apenas os 35 narrados, a tua vida, a minha vida, o mundo inteiro, a história das pessoas, os livros
não caberiam no mundo inteiro. Mas ele diz: mas estes, a quantidade pequena, foram escritas para que nós crescêssemos e tivéssemos fé no seu nome. Ou melhor, tivéssemos vida em seu nome. E novamente, para terminar, agora sim, quando o pastor Bruno compartilhou comigo: César, dia tal, você pode trazer a palavra sobre história de fé. Na mesma hora veio no meu coração uma história. E essa história eu compartilho com você terminando agora. Dos muitos encontros que certamente Jesus teve, existe um que toda vez que eu leio ou ouço a respeito, eu me emociono. E interessante que esse exemplo que eu vou dar, essa história, não está listado nos milagres recebidos. Porque foi uma expressão de fé, um testemunho, uma história real de fé, só que não trouxe para a pessoa que estava numa situação, naquele momento, nenhum milagre aparente. Abra sua Bíblia e com isso a gente termina. Evangelho de Lucas. No finalzinho. Lucas. Capítulo 23. Lucas 23. Somente Lucas conta isso. Mateus não faz menção. Marcos também não. João tampouco. Até na narrativa de Mateus e de Marcos, fala deste homem. Que homem? Um daqueles ladrões que estava crucificado ao lado de Jesus, como se ele também, como o outro, estivesse falando mal de Jesus. E eu leio capítulo 23, a partir do versículo 39, que diz assim: um dos malfeitores, Lucas 23, 39, um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, contra Jesus, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu, dizendo: não ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo, que hoje estarás comigo no paraíso. Hoje estarás comigo no paraíso. A história me fascina porque era o momento final, crucial, literalmente, estavam na cruz. Não somente Jesus, mas dois ladrões. Os ladrões sentenciados para as leis da época, justamente o castigo merecido. E eu fico pensando, a Bíblia é inspiradora e linda em muitos aspectos e também por esse. Não fala nada do antes da vida desse homem. A gente não sabe o nome, não sabe se ele já tinha passado por Jesus em algum momento, mas diz que naquele momento, esse carinha morrendo, desgraçado, sem a graça, vivendo uma morte violenta, estúpida, desculpe a expressão, mas no certo modo, de tirar a vida de alguém, é algo que a gente fica, abomina em termos de, como resultado pelo esclarecimento que a gente tem da misericórdia e do amor de Deus, mas ele ali, recebendo um merecido castigo, ele teve a percepção, o discernimento, a capacidade de ver em Jesus, que estava
tecnicamente sofrendo, morrendo, nas mesmas condições que ele pôde ver diferente. E ele pôde esperar diferente. De tal ponto que todo mundo, a grande maioria que viu aquele fato, aquele acontecimento, falou: os dois ali, juntamente com aquele terceiro, são desgraçados, morreram. Tanto é que Mateus não faz menção, nem Marcos faz menção, nem João faz menção. Por alguma razão, a intimidade levou a informação a Lucas. Talvez porque Lucas, ele diz no início do seu evangelho que ele tinha feito uma pesquisa muito assim, aprofundada. Mas o fato, meu irmão, minha irmã, que diferente de tantos outros que tiveram uma fé e receberam uma graça, alguns ficaram apenas com a graça. Eu, por exemplo, conto a história dos 10 leprosos, onde os 10, quando enviados a Jesus para que se mostrassem ao sacerdote, no caminho eles foram curados, e o texto diz que um voltou para agradecer, os outros 9 não, e Jesus falou: não foram os 10 os curados? Mas somente a esse que voltou, Jesus falou: a tua fé te salvou, os outros foram apenas curados. Mas a cura, a conquista de um bem, o trabalho, a esposa, alguma intervenção sobrenatural de Deus, a resposta da tua fé, quando se manifesta em milagre, o grande milagre, o final que o Senhor quer, esse homem teve. No momento final, ele falou: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E ele teve a sentença naquele mesmo momento: hoje estarás comigo no paraíso. Para mim não tem exemplo maior, porque diferente de todos os outros, não era uma pessoa que demonstrava uma fé anterior, mas que no momento da sua necessidade, ele teve a fé suficiente para conquistar o prêmio maior, o prêmio melhor. Isso me inspira, isso eu quero que te inspire nesta manhã, meu amado, minha amada, porque independente da tua trajetória, se o grãozinho de mostarda inicial que você recebeu, você apenas o guardou, hoje você pode trabalhar com ele e permitir que ele cresça no tamanho suficiente para prover para ti o que é necessário. Eu quero, se o pastor Bruno me permite, a gente terminar com uma canção. Temos uma canção, e se você deseja, se você pudesse, coloque de pé. Vamos ouvir essa música do pastor Lucas, quando ele fala: olha para a cruz. E é justamente a citação dessa experiência, desse encontro, no momento final, quando todas as esperanças, tecnicamente, já não tinham mais nenhuma validade. O homem pecador. Esse homem, e um dia no alto da cruz, ele teve a encontrou um sua vida ladrão que o disse transformada. assim: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Você conhece ou pode acompanhar? Por causa dos meus pecados eu estou aqui nessa cruz. Cometi erros que já nem sei mais se a esperança pra mim. Eu olhei pra multidão, vi que todos me olhavam como um condenado. Mas encontrei a doçura no olhar desse homem que está ao meu lado. Quem será ele? Olha Jesus ao seu lado aí. Senhor, vi compaixão em seus olhos, vi que me olhou diferente, como se eu fosse bom. Jesus olha para nós sem nos condenar. Senhor, eu sempre fui um ladrão,
eu me senti amado, não tenho explicação. Se quer ser amado, olhe pra cruz. Olha pra cruz, meu irmão. Quero perdão, olhe pra cruz, pois na cruz do meio está o amor, o Filho de Deus, Jesus Salvador. Se quer nova vida, olhe pra cruz. Se quer esperança, olhe pra cruz. Se como ladrão você só errou, se olhar pra Cristo, encontrar a graça, paz e amor. Coloque a sua mão no seu coração. A música continua, mas nós terminamos aqui. Pai amado, nós louvamos o Teu nome. Ó Senhor, porque Tu nos tens dado. Ó Deus, Tu já nos deu tudo que é necessário, o suficiente, para que, assim como aquele ladrão, Senhor, nós possamos ter vida, vida plena, vida abundante, vida eterna. Ó Senhor, que assim como ele, naquele momento, Senhor, ele pôde reagir, ele creu, ele, Senhor, ele se apropriou que para ele também seria possível e ele assumiu o compromisso. Ó Deus, conduze-nos para que tenhamos a nossa vida também motivada, conduzida pela fé no Senhor. Tira de nós, Senhor, toda firmeza, toda convicção, todo, Senhor, sustento nas nossas próprias nos nossos próprios atributos, nas nossas próprias qualidades. Ó Senhor, todos dependemos de Ti. E na realidade Tu és a resposta para toda e qualquer situação da nossa vida. Fortalece a nossa fé. Desenvolve, Senhor, conosco a nossa fé. E que através das nossas vidas, outros mais também conheçam a Jesus como Senhor. Em nome dEle, em nome de Jesus nós oramos. Amém. Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor?